É hora de mais entrevista aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Doutor Maílson, boa noite, muito bem-vindo aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Eu ouço bem, Mona Lisa, obrigado pelo convite. Prazer em revê-la. Prazer é todo meu em revê-lo. Quantos anos, né, que a gente conversa ou se esbarra por aí. O senhor já esteve na nossa programação hoje, mas eu estou dizendo, desde que o jornal começou, o Expresso CNN, aqui às 7h30 da noite, que o contexto do nosso país hoje cedo é absolutamente diferente do de agora à noite, depois das 6 da tarde, por causa de tudo que está acontecendo no Ministério da Economia. Agora há pouquinho, o presidente Jair Bolsonaro, conversando com o nosso repórter Leandro Magalhães, de Brasília, disse que Paulo Guedes fica e que sim, a agenda das reformas é mais do que prioridade, continua sim. O senhor acredita nisso, doutor Maílson? Com toda a sua experiência, seja 100% sincero, como sempre. Olha, Mona Lisa, eu acho que o presidente não poderia dizer outra coisa, né? Ele não ia agora anunciar a demissão do ministro. Mas eu creio que ele falou a verdade. Ele, na minha opinião, ele não estaria pensando na demissão do ministro. Numa crise como a que estamos vivendo agora, a demissão do principal homem da área econômica do governo poderia ser desastrosa, poderia simplesmente complicar as coisas para o governo. Sim, doutor Maílson, o nosso time todo participa da entrevista. Fernando Nakagawa, chega também. Naka, por favor. Obrigado, Mona. Ministro, eu queria ouvir do senhor sobre o desembarque do mundo econômico ao apoio a esta equipe econômica que a gente tem liderada pelo ministro Paulo Guedes e que tem cada vez menos nomes originais. Quando houve o desembarque, quando o senhor acha que foi o ato ali mais simbólico de rasgar a agenda liberal? Olha, eu acho difícil dizer, não é? Mas eu acho que é uma coisa que vem acontecendo paulatinamente, inclusive com coisas inéditas. Empresários do setor financeiro assinando manifestos em defesa da economia, num claro recado ao governo do presidente Jair Bolsonaro, que eles não concordavam com a forma como o país estava sendo conduzido. E certamente, indiretamente, com as coisas que estavam acontecendo no campo das reformas, né? Porque, se você se lembra, e todos se lembram, o ministro Paulo Guedes prometeu uma massiva privatização que geraria R$1 trilhão de arrecadação, a venda de R$1 trilhão de imóveis da União, reformas para reduzir a carga tributária, enfim, um mundo assim meio utópico, né, que as pessoas acreditaram. E quando isso não começou a funcionar, associado aos ataques do presidente às instituições, esse mundo começou a abandonar o governo, não necessariamente o ministro Paulo Guedes, mas o governo. Agora, ultimamente, a percepção tem sido a de que o ministro se preocupa mais em cuidar da reeleição do presidente do que da economia. Isso certamente está aumentando as pessoas que desacreditam, né, no trabalho do ministro. Ninguém duvida de sua competência, da sua formação intelectual, da sua experiência do mercado financeiro, mas a forma como ele está cedendo às pressões do presidente para viabilizar um programa que é nitidamente eleitoreiro, isso realmente está afetando de modo grave a visão que o mundo financeiro tem do ministro Paulo Guedes, né? A ponto de ele se tornar incoerente. Porque, se vocês se lembram, e todos se lembram, há poucos meses atrás ele fazia críticas severas a um dos seus companheiros de governo, de ministério, o ministro Rogério Marinho, que ele chamava de fura-teto. Agora, ele é o fura-teto, tá certo? Porque o pedido de uma licença para gastar fura a lógica do teto de gasto. E é isso que pegou, tá certo? Além do mais, em plena crise, em plena dificuldade, ele disse que vai rever as normas do teto de gasto. Como assim? No meio dessa confusão, né? E vai rever para quê? Para melhorar a eficiência do gasto, melhorar a maneira como o governo gerencia o teto? Não, é para abrir margem para mais gastos. Ou seja, é uma agenda oposta à de que o ministro vendeu ao mercado financeiro.
é uma agenda eleitoreira com contornos inequívocos de populismo, né? Embora o ministro sustente, poucas pessoas acreditam nisso, que é uma agenda popular. Não pode ser popular a quebra da lógica da âncora cambial, que foi responsável pela restauração da confiança no Brasil, contribuiu para a queda da taxa de juros, contribuiu para a redução do prêmio de risco, contribuiu, enfim, para uma nova visão optimista dos investidores do país e do exterior na economia brasileira. Renata Agostini chega também. Renata. Ministro, boa noite. Bem, falávamos agora sobre a regra do teto e a importância dela para o Brasil como um todo. Dentro da equipe econômica, ouvi diversas vezes que essa alteração, em algum momento, deveria ser feita mesmo, sobre, né, como calcular a inflação. Esse descasamento, ele era um problema. A questão é o time. O senhor entende que essa mudança deveria ser promovida, ajustes no teto antes da previsão, que é lá em 2026? Ora, eu acho que não, até porque a razão para a mudança é liberar mais dinheiro para gasto. E, além disso, a lógica de ser no mês de junho é impecável, porque é o mês em que se conclui o trabalho de formulação do orçamento, que será encaminhado ao Congresso até 31 de agosto seguinte, não é? Então, você precisa ter a inflação de junho e não a de janeiro. Ela já está defasada, particularmente em momentos de crise, né? E fazer isso neste momento não era a ocasião mais adequada, né? Eu até também advogo, como muitos outros economistas, uma revisão do teto de gasto, né? Porque o teto de gasto está se tornando inviável. Por favor, já comenta também aqui com a gente a aprovação aí, então, da PEC dos precatórios com furo no teto de gastos. Já podemos ouvi-lo também e a Renata retoma a pergunta se quiser. Por favor, ministro. Ora, Mona Lisa, essa PEC é por tudo lamentável, né? Primeiro porque ela consagra a ideia do calote nos credores do Tesouro, pessoas que passaram 20, 30, 50 anos, né, lutando para reconhecimento de um direito, que é uma indenização decorrente de um cálculo equivocado do Estado, né, uma indenização de uma fazenda, de um terreno na cidade. Depois, tem vários casos, o autor da ação falece, morre, são os herdeiros que concluem. Depois de tudo concluído, o governo diz assim: agora eu não pago, certo? Eu vou te pagar quando eu tiver chance, né? E a regra que foi aprovada agora, eu acho que foi mantida, o relator, o deputado Hugo Mota, ele cometeu a façanha de piorar a proposta do governo. A proposta do governo era um calote por 10 anos, ou seja, eu pago em 10 anos. A de agora é o seguinte: eu pago apenas o valor equivalente aos precatórios de 2016, valor atualizado pelo mesmo método da atualização do teto. O que faltar, são 50 bilhões, eu transfiro para o ano seguinte. E o ano seguinte, não é? Tem um consultor do Senado que calculou essa bola de neve. Ela pode chegar a 5 trilhões, o estoque, a 5 trilhões de reais em 20 anos. É uma moratória sem fim. A pessoa não sabe quando vai receber. É um horror, certo? E mais, essa alteração na regra do teto para o uso do índice, como a gente comentou antes, é feita com exclusivo objetivo de abrir margem para mais gastos. Quer dizer, até nisso ela fura a lógica. O teto é para conter gastos. Eles estão alterando a regra para aumentar gastos. Mais do que isso, gastos de natureza eleitoreira. Renata, minha querida, me perdoe aquele momento, se você quiser refazer a pergunta e já arrematar com a aprovação também da PEC dos precatórios, fique à vontade. Renata. Não, o ministro, inclusive, chegou no ponto que eu estava tentando colocar, Mona, que a questão é, alguma revisão no teto, o ministro falava, é aceitável se discutir, porque ele estava ficando inviável. A questão é juntar tudo num momento só. Ministro, para deixar aqui uma provocação, devolver para a Mona, hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu uma indicação de que não vê como um fim do teto, mas apenas como um acerto de metodologia.
Essa alteração que foi promovida hoje, que está sendo indicada, a gente pode falar que o teto na prática caiu? Olha, não, porque ele pode continuar, mas a lógica foi rompida. Qual é a lógica do teto? É pôr um freio no crescimento continuado do gasto público e restringir o controle, o teto, às despesas que são controláveis pelo governo. Tanto que as despesas que o governo não controla e são imprevisíveis, elas foram desde o início excluídas do teto, como você sabe. O teto não abrange os gastos da área das eleições, né, do Tribunal Superior Eleitoral, não abrange os gastos de transferência aos estados e municípios, porque essas transferências são baseadas no percentual da arrecadação do imposto de renda e do IPI. Portanto, se aumenta a arrecadação, aumenta a transferência e, portanto, a despesa, né? Mas abrir exceção para uma despesa previsível, é previsível. Quanto vai ser essa despesa? É previsível porque depende de uma decisão do governo de generosamente, com objetivos eleitorais, deixe-me repetir isso, enfatizar isso, duplicar o gasto com o Bolsa Família turbinado. Portanto, fere essa lógica, né, econômica do teto. Ele vai continuar, claro, né? O governo vai encontrar uma maneira de cumpri-lo, com essas exclusões, provavelmente vai cumprir. Agora, uma coisa interessante, o governo tinha alternativa para isso, Renata. Por exemplo, por que não negociar com o Congresso a eliminação das emendas do relator do orçamento, que é uma excrescência institucional, né? Confere a um parlamentar, deputado ou senador, o poder de destinar recursos do orçamento, que em qualquer parte do mundo a execução orçamentária é tarefa do Poder Executivo. Isso é uma jabuticaba. Mais do que isso, a vontade do deputado, sem transparência, sem a prudência que constitui a regra de liberação dos recursos, tem que ter um projeto, tem que ter uma avaliação, portanto, com alto potencial de corrupção, de desperdício, de má alocação de recursos. Por que não eliminar essas despesas? E já que os deputados e senadores estão tão preocupados com o social, né, para amparar, eu acho correto isso, por que eles não renunciam a parte do fundo eleitoral, do fundo partidário, para ajudar o governo a cumprir esse objetivo social relevante, sem ter que quebrar a lógica e a regra do teto de gasto? Sim, Caio Junqueira chega na conversa também. A Renata botou uma provocação para o doutor Maílson, ex-ministro, e ele retrucou com outras provocações. Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Ministro, o senhor foi ministro no governo Sarney, um período difícil ali, com hiperinflação, né? Como que o senhor enfrentou essas questões relacionadas ao Congresso? As dificuldades, evidentemente, não eram as mesmas, né? A economia, naquela época, sequer estava estabilizada. Que conselho ali, como que era a sua situação lá em Brasília, comparada à situação hoje do Paulo Guedes, nesse enfrentamento ali com o chamado que a gente chama hoje de ala política? Olha, eu acho que tem muitas semelhanças, né? Naquela época, o presidente Sarney, ele reconhece isso, era um chefe do governo com baixo capital político. Depois do fracasso do plano cruzado, né, caiu muito a popularidade do presidente. Ele não tinha maioria no Congresso, como Bolsonaro não tem. Não é? O que eu não fiz naquela época, e o Paulo Guedes fez hoje, é me arvorar de negociador político. Né? A negociação política era feita pela Casa Civil e por pessoal qualificado para essa função. Nunca foi função do ministro da Economia ou da Fazenda ser um negociador político, o que o Paulo Guedes resolveu ser. E tudo isso, eu acho que complicou mais ainda a vida dele. Né? Mas eu digo, não, em resumo, uma situação parecida. Uma crise, poucos instrumentos, dificuldade de aprovar reformas e presidentes com baixo capital político. Tem um agravante agora, o presidente da República atrapalha, né? Ele faz declarações contrárias ao trabalho da equipe econômica, ele rejeita publicamente propostas da equipe econômica, como aquela de financiar o Bolsa Família com eliminação de gastos sociais que não mais se justificam, né? O presidente vai e desmoraliza a própria equipe econômica em rompantes no cercadinho, né? Isso realmente eu não enfrentei e, portanto,
Guedes vive uma situação muito pior do que a minha.